Olá, boa noite a todas, todos e todes. Dando início aqui à live do Trabalho de Preto, convidando politicamente do Vitor Del Rey para a gente falar um pouquinho de política, entender o que está acontecendo no cenário nacional. Tem acontecido muita coisa, né, nesses últimos 2 anos que impactam diretamente nos nossos afroempreendimentos, nas carreiras dos profissionais pretos, né, na nossa vida de um modo geral. Então a gente achou importante trazer essa pauta e esse assunto para cá também. A gente achou mais que necessário, mais que urgente que a gente dê a devida atenção a essas questões, né? E que a gente saiba opinar, né? Enfim, saiba opinar sobre o tema, tenha um direcionamento e principalmente trazer gente preta que está analisando a questão a partir de um olhar que coloque o povo preto na centralidade, né? Então, por isso da gente chamar o Vitor aqui, da gente trazer essa pauta para a nossa conversa, apesar da gente aqui ter foco no afroempreendimento, no afroempresariado, na carreira, nas profissões, nas oportunidades para o povo preto. A gente acha que esse é um momento que a gente tem que estar, a gente precisa estar mais do que nunca antenado com a política, né? Deixa eu ver se o Vitor já chegou por aqui, para ele começar a falar aqui, o pessoal chegando. Se vocês puderem enviar o aviãozinho para a galera chegar aqui, para acompanhar essa live, enquanto a gente espera o nosso convidado aparecer aqui. Essa acho que é a terceira live que a gente faz sobre o tema. No momento tem uma votação acontecendo no STF que impacta a gente diretamente, né? E uma série de coisas dos últimos episódios que vem acontecendo no governo federal. O Vitor chegou aqui, vamos lá. Só dando aqui uma introdução aqui, né? Às vezes as pessoas entram aqui numa página. E aí, Vitor, tudo bem? Situação que já se e aí? Tá na votação aí, né? Acompanhando a votação, né? Porque parece que eles vão suspender, né? Na sessão anterior. Tá 4-1. Já antecipar o meu voto. Vão suspender a suspensão. Já tá na área, diretamente de Tocantins. Ao ministro Nunes Marques. E também vamos lá. Estava dando uma introdução aqui, explicando que as coisas têm acontecido, né? E como que isso tem impactado diretamente, né, nos afroempreendimentos, na nossa vida. Porque da gente ter trazido você para cá e te convidado para essa conversa que tem acontecido mais ou menos quinzenalmente, né, Vitor? Então, assim, queria te agradecer, em primeiro lugar, de você poder estar aqui com a gente. Sei que você está na maior correria e falando nos teus canais e mais um monte de convite para falar sobre isso. E aí queria te pedir para fazer um panorama desse cenário aí que a gente não consegue entender, a gente está nem mais conseguindo acompanhar, e dirá da opinião. Então, a gente está acompanhando agora nesse momento, né, e faz parte do apanhado, a votação do... Né, eles chamam de agravo regimentar no HC, habeas corpus, número 19.3726. Completamente pública e conhecida, eu a externei naquele voto no HC. Caraca, os ministros resolveram todo mundo votar logo para acabar. Eu, inclusive, fiz menção aos embates. Tá louco, hein? Tá louco. A gente está vendo BBB ao vivo, tá, gente? É isso que está acontecendo. Desculpa. Não, mas é bom que isso aconteça. Pediu a palavra e falou, vou votar logo. Aí o Lewandowski, cara, todo mundo já sabe o que eu vou votar, então deixa eu adiantar logo essa parada. Tati Brandão, grande Tati. Estamos aqui tentando entender essa loucura que está acontecendo. Acaba que está resolvido, porque tá 6-1, né? São 11 ministros. E tá 6-1, então, no caso, só poderia virar 6-5. 6 mais 5, 11. Acabou o julgamento. Isso significa... Isso significa que todas as acusações... que todas as acusações contra o Lula caíram. De vez.
ele está Então livre para disputar agora as o pai tá eleições. on, literalmente, né? Sim, tá livre para disputar as eleições. E aí, Por enquanto, Ah. o único ministro que votou contra foi o ministro indicado pelo Bolsonaro. Por quê? Por que será? Sim. Sim, nada de novo. Caraca, brother, que Nada de novo. Mas bagulho o que isso louco. significa na prática? Assim, ele estar elegível, beleza, mas aí dentro da sua análise aí, o que você acha do que a gente tem de projeção? Vamos dizer, a gente tem projeções de candidaturas, né, para 2022. Então, o que isso quer dizer? O que quer dizer é que agora, de fato e de direito, o Bolsonaro tem um adversário. E isso vai... A altura, né? A altura, por exemplo, né? quando o ministro Edson Fachin, há quase um mês atrás, resolveu aceitar o habeas corpus da defesa do Lula e dizer que as condenações e o julgamento feito contra ele, na época que o juiz Sérgio Moro era o juiz do caso, que o Fachin resolveu aceitar o pedido da defesa e anular tudo, o Lula estava livre, aí teve aquele pronunciamento dele e por aí vai. Aí o que aconteceu? A PGR, né, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão responsável por exemplo, processar o presidente, não é advogado do presidente, não trabalha para a presidência, mas o que o PGR fez? Que o PGR é indicado pelo presidente. Né? E o PGR ele quer ser ministro da STF. O que ele fez? Ele entrou com o HC, o habeas corpus, pedindo para que a decisão do Edson Fachin, que foi monocrática, né? O que é monocrática? Ele decidiu sozinho, são 11 pessoas, mas eles têm direito, porque eles são juízes, eles podem decidir sozinhos. Só que a PGR pediu para que essa decisão do Fachin fosse submetida ao plenário, que todo mundo julgasse. E o Fachin julgou na segunda turma. O que é a segunda turma? Os juízes do STF eles se dividem em algumas turmas para julgar outras coisas. Por exemplo, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por definição tem que ser o ministro do STF, que é o Luiz Barroso. Então, ele acumula o cargo de ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não sei se ele acumula os dois salários, mas ele acumula os dois cargos. Né? Então, a segunda turma já tinha decidido 7-1, já está 7-1, já é Brasil e Alemanha, 7-1. Já pode pedir música no Fantástico. Não, os caras engataram ali 7-1. Agora o Marco Aurélio Melo pediu para votar também. Falou, vamos acabar logo com essa bagaça. Por quê? O que o Fux queria fazer? Jogar o julgamento lá para quinta-feira. Da semana que vem. Por quê? Porque o STF não tem sessão plenária na sexta. Então isso ia se alargar para mais uma semana, ia ter muita treta política. Os caras saíram votando tudo logo, porque... pode pedir música, com certeza, Gisele, pode pedir música. Então, o que aconteceu foi isso. É que agora, de fato e de direito, o Lula está livre para disputar as eleições. Não há mais nada que o impeça. Por quê? Não há mais nada. O que poderia acontecer nessa sessão? O HC, o habeas corpus, poderia ter sido acolhido, dado o provimento, ou seja, beleza, a gente vai anular. A gente anula o julgamento, mas não anula, ou melhor, a gente anula as condenações, mas não anula as provas. E aí, o julgamento ia para um juiz federal de Brasília, como na verdade já foi. E o que iria acontecer é que, a uma semana das eleições, o Lula poderia ter sido condenado, considerado ficha limpa e a sua candidatura ser anulada. E aí, o que isso gera? Isso gera, se isso tivesse acontecido, insegurança. Por quê? Porque por que o Lula não disputou as eleições na eleição passada, há quase 4 anos atrás? Porque tinha umas acusações rodando contra ele e ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser condenado e considerado inelegível. E como é que substitui no meio do processo? Então, ele abriu mão, porque ele sabia que isso poderia acontecer, e botou o Haddad, junto com a Manuela Dávila, como vice. Agora, não tem mais caô. Acabou o caô.
Não tem como mais pegar o tiozão. O tiozão, de fato e de direito, está livre. O Marco Aurélio Melo, ele vai se aposentar em junho ou julho, e o Bolsonaro vai indicar mais um ministro para o STF. E aí, quem está de olho nessa vaga? O cara que é da AGU, né, o advogado-geral da União, que eu esqueci o nome dele, e esse cara que é o PGR, que é o Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras. Então, eles fazem tudo para agradar o Bolsonaro para poder conseguir a vaga. Há uma outra disputa aí. Mas, via de regra, não tem como mais alterar o resultado desse julgamento e o Lula está livre. Hoje ele deve falar alguma coisa, pode ter certeza disso. Né? E é isso. A novidade ao vivo. Tu tá anunciando ao vivo que o Lula tá livre Ao vivo. de fato e de direito. Ao vivo, em tempo real. Tá acontecendo. Só que, pô, são 11 ministros, 7 já votaram contra o HC, ou seja, mantém a decisão do Fachin, anula tudo, e um votou contra. Esse um que votou contra é o ministro do Bolsonaro. Falta quantas pessoas para votar? 4. Ele só pode chegar a 5. Não dá, não tem como. Então tá livre. Luciano Huck pode tirar as barbas de molho, que não dá para ele. Já não daria. Agora não dá mesmo. Mas aí, assim, você acha que Lula essa livre. disputa... É Lula livre, Jaque Torres. É desse pique aí mesmo. É desse jeito. É A gente está fazendo o L já. Mas assim, você acha que essa disputa para a gente vai ser interessante? De novo, essa disputa Lula-Bolsonaro para 2022? Na verdade, o que essa disputa traz para a gente é a resposta do... Será que se o Lula fosse candidato, o Bolsonaro ganharia? Ficou esse será. E a gente está nesse será tem 4 anos. Agora a gente tem uma oportunidade de provar. Cara, agora o bagulho vai ficar muito doido, porque tem 2 dinossauros disputando a eleição. Um dinossauro Bolsonaro, que a gente pode contestar, que eu não acho que é dinossauro coisa nenhuma, e um cara do tamanho do Lula. Agora o bagulho tá muito doido. E aí tem 2 coisas que a gente precisa pensar e que é muito importante e que pode ajudar a decidir as eleições quem será o vice do Bolsonaro e quem será o vice do Lula. O Mourão, que é o atual vice, não será. Agora, quem será o vice do Bolsonaro? Quem será o vice do Lula? Eu tenho certeza que para os 2 casos será uma mulher. No caso do Lula, ele tentou a Luísa, né, Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e ela falou que não quer nada com isso. E eu acho que ele vai tentar encontrar aí uma mulher preta para botar como vice. Nem que seja só pro hype. E o Bolsonaro, ao que tudo indica, deve ser a Damares, a vice dele. Agora, o vice vai dizer muita coisa. É para pegar a igreja, né? Damares... É para pegar a igreja, é para agradar uma ala conservadora, é para entrar nesse discurso da mulher, empoderamento das mulheres. Você acha que a direita não pensa igual a gente? Se você olhar as campanhas publicitárias do governo Bolsonaro, olha, eu tenho medo. Negra. Eu tenho medo do que essa direita que ainda vota no Bolsonaro pensa, né? Porque se isso é pensar, eu não sei. Eu tenho dificuldade. Eu até consigo entender que você pode pensar diferente e tal, mas pensar o que o Bolsonaro pensa, eu já tenho mais dificuldade. Mas enfim, o que as pesquisas mostram é que ele é o líder das pesquisas. Por mais que a gente ache... Mas você acha que é porque isso, Vitor? Você acha que é porque falta gente, até para a direita falta alguém? Não. Porque, né, assim... É porque o Brasil é um país conservador, racista, escroto. É isso. Aceita. Vamos aceitar que é isso, gente. É um país cristão e que isso não é necessariamente um problema, porque há cristãos que não votam no Bolsonaro, por exemplo, mas é um país cristão, é um país católico, aí cristão, estou falando evangélico, é um país extremamente colonialista, racista, e o Bolsonaro, ele é líder das pesquisas porque ele representa esse Brasil, que é machista, que é homofóbico e que é racista. Mas, não assim, tem a ver com a gente virar voto. Isso pode acontecer e pode ajudar, mas é estrutural, Preta. Só tem...
isso que você falou, essa parte do ser racista, machista, isso tudo está no bolo do conservador, eu consigo acompanhar e entender. O que eu não consigo entender depois do que essa desgovernança ou governança dele, que ele fez escolhas, né? Então a gente não pode dizer que é desgovernança, são escolhas. Para ele conduzir essa pandemia, que isso não mude essas pessoas, porque você pode ser conservador, mas não compactuar com esse absurdo, né? Você pode ser conservador, inclusive ser racista e tudo isso, e não querer colocar a sua própria família em risco, como ele tem colocado, né? As Eu famílias acho que brasileiras em risco, a gente não pode perder de vista o poder da narrativa. Sacou? Se você é um eleitor do Bolsonaro... Clubinho Preto tá vendo essa live? Peraí, Vitor, que essa sua frase é importante, ela vai virar um post essa semana. Clubinho Preto está aí vendo essa live? Thalita está ouvindo que o Vitor acabou de falar sobre narrativa? Que essa era a resenha do dia, mas vamos lá. O poder da narrativa é importante, porque se você é um eleitor do Bolsonaro, e a minha família né? Minha família defende o Bolsonaro, agora minha família mais próxima, nem tanto, né? Mas na família, meus tios, e eu sou apaixonado pelos meus tios, e é isso, né? Enfim. Mas, quando você conversa com o eleitor do Bolsonaro, que inclusive perdeu alguém que morreu na sua família, você vai encontrar umas narrativas muito poderosas. Por exemplo, se você é cristão, a narrativa é Deus escolheu, Vitor, peraí Deus que quis deu assim, uma... o Peraí. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Deu uma congeladinha e cortou o início da sua fala. Deu uma Então, o que eu estou congelada e dizendo é cortou o que... início da sua fala. Peraí, congelou de novo. Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo? Quem estiver na live puder falar, por favor. O Vitor congelou para mim. Travou, né? Gente, eu estou chegando perto da tela que eu sou míope, tá? Então, estou tendo que fazer esse exercício aqui para poder enxergar. Eu vou fazer o seguinte, vou derrubar o Vitor e puxo ele de novo. Puxar o Vitor novamente. Vocês estavam conseguindo ver e ouvir, né? Tá, beleza. Esperar ele voltar aqui. Já voltou, tô chamando o Vitor aqui. Agora foi, né? Eu não conseguia voltar porque aparecia para mim que eu ainda estava na live, mas eu não estava. Tem que sair, né? Para voltar tem que sair. Mas vamos lá, você estava falando do perfil cristão, né? Da onde essa narrativa se cola, né? Então, porque, por exemplo, se você é um cristão e alguém da sua família ou um amigo seu morre, a narrativa é que a vontade de Deus foi feita. E que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Morreu porque era a hora de morrer. Deus quis assim, Deus é soberano. E pronto. Então, tanto faz se falar que o presidente é omisso, que a cloroquina, que não sei o quê. Não, sei... não o presidente não tem gestão sobre a vida das pessoas. Quem controla quem nasce e quem morre é Deus. E aí tem uma frase clássica, que é um versículo da Bíblia, que vai dizer que não há uma folha sequer que caia de uma árvore no chão que não seja da vontade de Deus. Então, esse Deus que se preocupa com uma folha que cai no chão é o mesmo Deus que tá vendo o que está acontecendo. Deus não foi pego de surpresa. O Bolsonaro ganhou. Onde estão os anjos? O que eu estava... Ele sabe que o Bolsonaro ganhou, sabe antes, inclusive, do Bolsonaro ganhar, na teologia cristã. E isso é narrativa. E se você pega um povo brasileiro sem muito acesso à educação, sem muito acesso à reflexão, que lê a Bíblia e talvez nem entenda muito bem o que leu, não adianta você ficar esperneando aí que Bolsonaro é isso, genocida. O que é genocida? Você já explicou para ele o que é o genocida? A gente fala muito de genocídio da população. Genocídio é um conceito. Se a pessoa não entende o conceito e tem do outro lado uma pessoa que fala fácil e ela entende, você acha que ela vai ficar ouvindo você? Que ela não sabe nem o que você está falando? A narrativa é muito importante. A gente perdeu a capacidade de falar fácil.
A gente só quer falar difícil para mostrar o quanto a gente é intelectual, que a gente foi para a faculdade, blá, 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 blá. E nisso a gente vai se perdendo. Então, nessa sociedade que é católica e cristã, e aí acaba sendo homofóbica. Por que homofóbica? Porque o cristão não acredita, né? Menino nasceu para menina, menina nasceu para o menino. Então, isso é abominável aos olhos de Deus. Então, óbvio, eles são homofóbicos. Eles condenam casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eles têm fobia a isso. Então, eles são homofóbicos por natureza, por religião, por preceitos. E o cristão, o católico, a mesma coisa. E aí tem uma outra coisa que no Brasil é muito louca, é como a gente é sincrético. O que é o sincretismo religioso do brasileiro? Na sexta-feira o cara tá de branco, né, por causa da Umbanda e do Candomblé, mas no sábado ele vai no culto jovem na igreja e no domingo ele participa de uma campanha, porque ele precisa melhorar a vida financeira dele e tem um escorpião lá que está comendo as finanças dele e blá, blá, blá. É essa sociedade Você não acha que você não acha que as igrejas protestantes, e quanto mais elas avançam, esse sincretismo também está se perdendo? Eu estou percebendo também que as igrejas protestantes, elas propagam a segregação mesmo, assim, isso não é a nossa religião, isso é endemoniado, isso não é... Então, assim, essa coisa do branco, agora, em algumas favelas aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente sabe que está proibido usar branco na sexta-feira, porque tem toda aí também uma militarização também andando lado a lado com essa questão da igreja, né? Então, o que é isso, senão o povo brasileiro? A gente tem que entender o que é o povo brasileiro para poder fazer uma análise. E aí tem uma outra questão que é muito importante, é que uma galera que não teve acesso à educação, preta, branca, cor de abóbora, sei lá que cores são, não teve acesso à educação, que come mal, bebe mal, se veste mal, acorda às 4 da manhã para ir para o trabalho, chega em casa às 9, 10 da noite, aí se tu é mulher ainda tem trabalho em casa, se tu é homem, tu chega em casa, descansa, mas mesmo assim tu chega à tarde, foi esculachado o dia inteiro pelo patrão. Você acha que essa galera tem tempo de ficar fazendo reflexão sobre por que o Bolsonaro é um genocida? Ah, pelo amor de Deus, a gente está querendo muito, né? Nem parece que a gente é preto, pô. Nem parece que a gente conhece a nossa realidade. Pô, a gente é preto, a gente veio da perifa e a gente sabe o que é. A gente sabe que o trem lá, os trens da Supervia, para quem está no Rio, se você chegar na plataforma às 5 da manhã, tu é quase jogado na via de tanta gente que tem 5 da manhã. 5 da manhã. Então, quem está na plataforma às 5 da manhã, acordou 4, 3 e meia. Aí tu ainda quer que a pessoa fique lendo Djamila Ribeiro, manual antirracista, quem tem medo do feminismo negro, e blá, blá, blá. Óbvio que deveria ler. Óbvio que é importante. Mas não tem tempo. Não tem tempo. E aí, como é que a gente, né, educa politicamente, com muito respeito, essas pessoas? O projeto que eu tenho, e que eu nunca consegui fazer, é muito igual o que os crentes fazem. Eles não entregam um folheto de evangelização e a pessoa lê a palavra do Senhor no folheto. Então, a gente deveria estar entregando folheto no trem com a palavra do nosso Senhor Zumbi dos Palmares, a Nossa Senhora da Andara, com as palavras da Nossa Senhora Evarista, Conceição Evaristo, de uma forma que essas pessoas tenham acesso, leiam e seja rápido. E se a gente conseguisse fazer isso, por quem é que não pega trem de nós aqui? Pô? Quem é? Até a gente que conseguiu virar classe média, de vez em quando a gente gosta de pegar o trem porque quer chegar mais rápido, porque é mais barato, ou porque tá com saudade mesmo, quer comprar coisas lá dentro. A gente poderia estar com um folhetinho na bolsa entregando. Mas é isso. O Bolsonaro ainda é líder de pesquisas porque o nosso país é um país católico, cristão, homofóbico, racista e machista. Está justificado, não tem outra explicação, não. E a gente só vira o voto se a gente consegue trazer para o nosso lado, converter, sei lá como é que você quer chamar, essas pessoas. Trazer os homens à consciência do seu machismo, trazer os brancos à consciência do seu racismo e trazer os homofóbicos à consciência da sua homofobia. Porque quem toma consciência dessas opressões e olha para o Bolsonaro fala, cara, não tem condições. Só
continua com ele quem olha para isso e fala, ah, isso é mimimi. Sacou? É disso que eu tô falando. Eu fico bem assustada, não só aqui, como lá fora, que a gente tenha no poder o Biden, com a idade que tem, e precise aqui no Brasil do Lula com a idade que está, né? Isso sinaliza alguma coisa, né? Sobre a juventude, sobre liderança, sobre o que essa galera está se formando, o que essa galera pensa, o que essa galera quer, porque a gente não tem outra opção, né? Como você falou aqui, talvez lá eles também, por mais que a gente esteja falando dos Estados Unidos, talvez lá eles também não tenham, porque a gente só viu gente nessa faixa etária, 60, 70, disputando lugar ali, 70 por 80, né? O sarrafo está subindo, está chegando em 80. Os caras estão vindo quase que da década do século anterior para poder Só a tentar galera resolver. da imunização que está disputando. Gente, mas o que é isso? Cadê, né? E aí, alguns dias atrás, eu vi uma entrevista do Lázaro em que ele falava do porquê ele não quer entrar para a política, né? E que ele sobre ele já ter pensado a sério nisso e do porquê ele não querer. E a gente teve Abdias, né? A gente poderia ter um homem do teatro, seria muito interessante, muito importante nesse novo momento ter um cara do teatro com a visão que o Lázaro tem e tal, que penetra nas artes em todas as suas frentes e tudo mais. Assim, aí eu fiquei pensando num outro movimento, como é que a gente convence um cara como o Lázaro que a gente precisa que ele entre na política também, sabe? Eu acho que tem uma coisa, Preta, que é sobre o espaço da política, quem faz política. Porque, por exemplo, eu li há muito tempo atrás a história do Joey da retroescavadeira. O Joey da retroescavadeira, ele trabalhava numa empresa que tinha 20 empilhadores que trabalhavam com a retroescavadeira e ele, de longe, era o melhor. O cara era muito bom, ele terminava o trabalho dele primeiro do que todo mundo e ainda ajudava os outros. Os chefes do Joey viram isso e falaram, cara, esse cara é muito bom, ele precisa virar o líder. Ele precisa ser o chefe dos empilhadores de retroescavadeira. Vamos convertê-lo a gestor. Foram lá, fizeram o convite, um bom salário, ele foi. O que aconteceu? Eles ganharam um péssimo gestor e perderam o melhor empilhador de retroescavadeira que eles tinham. Então, o que eu estou tentando dizer é, o Lázaro é um bom ator, mas ele é um bom político? É outro jogo, meu. É outro jogo. E saber jogar o jogo é muito importante. Sabe por quê? Porque senão a gente fica tentando achar medalhões na nossa comunidade, pessoas que têm 2 milhões de seguidores, e tentando converter em nossos líderes. Será que o Lázaro é um líder? Tudo bem. Ele é ator, ele é diretor, ele dirige. Mas Agora, exatamente. Isso é uma eu questão. não consigo dizer que o Lázaro, como político, seria uma boa pessoa. Não sei. Porque ele é um bom ator. Sim. Então, se eu for pensar no Lázaro com background para pensar políticas para o setor cultural, pô, beleza, é ele mesmo. Agora, mas é isso. Política é muito mais do que um setor. É muita coisa envolvida. Claro, por exemplo, claro. Figuras como Marcelo Freixo, Talíria Petroni, o lá que substituiu o João Willis, Davi Miranda. Esses caras sumiram no Congresso. Sumiram, você não ouve falar mais deles. Só que quando eles estavam aqui no Rio, na militância, eu via direto. Foi engolido. E aí você pensa, caraca, o Freixo, velho, 50 mil mandatos de deputado estadual, foi para Brasília, é nanico. É o que ele chama de baixo clero. O Freixo em Brasília é baixo clero, não interfere em nada. Não faz a menor diferença. Ninguém vai do Marcelo Freixo para pedir uma entrevista para falar sobre a CPI que está rolando. Por quê? Porque é café pequeno, não influencia em nada. É do PSOL, não apita nada. Aí, o que eu estou falando é como é que a gente percebe e encontra dentro da nossa comunidade pessoas que têm essa aptidão. Porque o Abdias tinha. Nato. Sim, mas é isso. A Benedita tinha. Quando aptidão nata. Então, potencializar... Do Lázaro, quando eu estou falando do Lázaro, assim, primeiro que é isso, tem várias escamas na política, né? Não tem só essa política desse jogo mais pesado desse de Brasília, tem todo um processo. E às vezes você precisa de alguns espelhos, sim, para poder dar uma referência para a geração. O que eu estou querendo assim meio que trocar com você e sinalizar, que é uma coisa que
eu venho percebendo é essa falta de referência. A gente teve o simbólico Marielle, que a gente sabe que a maior galera se elegeu a partir desse simbólico Marielle nas últimas eleições, né? Talvez esse simbólico Marielle vá reproduzir alguma coisa, vai reverberar ainda alguma coisa em 2022, mas fora essa simbologia da Marielle, que elegeu algumas mulheres trans, algumas mulheres de movimento negro, que a gente sabe, tanto aqui no Brasil, aqui no Rio, quanto em outros estados, como é que a gente consegue outras referências, né, para que a gente tenha uma massa de gente capaz de promover algum tipo de questionamento, pelo menos questionamento, não digo nem, a gente ainda não está nem no patamar de promover mudança, né? Mas questionamento, pelo menos. Então, eu acho legal essa ideia da representatividade, da onda Marielle, de precisar de alguém. E aí tem uma coisa que é muito importante, é que a Marielle ela era gigante, mas ela se transformou nesse fenômeno porque mataram ela. Isso é Exatamente. muito claro, e ela ganhou projeção, né? Porque mataram a Marielle. Né? E aí o que eu fico pensando no caso, por exemplo, vou insistir no Lázaro Ramos. A gente pode perder um puta cara que pode fazer muita coisa política sem ter o mandato para engessá-lo dentro de uma cadeira de sei lá o quê, que é extremamente engessada. Né? Que você não vai fazer tudo o que você quer, demora para fazer. Né? Se você quiser fazer um projeto de lei, você tem que desenhar todo o projeto de lei, protocolar, a mesa diretora aceitar o seu projeto, aí tem que ir para a votação, você tem que convencer gente que odeia preto, que odeia mulher e que odeia gay a votar contigo. Aí o Lázaro ficou 3 anos engessado, porque ele poderia estar fazendo uma porrada de coisa na arte, na cultura, fazendo esse despertar político de uma maneira livre, sem o engessamento. É porque, assim, tem um texto do professor Max Weber, né, que é um âncora aí, um gênio da sociologia, né, fundador da sociologia com Durkheim e o Karl Marx, né, Durkheim, Marx e Weber. Ele tem um texto chamado Política como Vocação. Sugiro, eu acho que tem 12 ou 14 páginas, sei lá. Mas o nome do texto é Política como Vocação. O FHC escreveu um texto parecido. Né? Eu não lembro o nome do texto do Fernando Henrique Cardoso. Mas ele também escreve um texto olhando para esse texto do Weber para trazer a ideia de que política é uma vocação. Você tem que ser vocacionado para fazer a parada. Né? E aí, eu lembrei agora da entrevista que eu ouvi do próprio FHC quando ele estava falando de como ele virou candidato a presidente. Ele estava lá no governo Itamar Franco, é o pai do Plano Real, né, que é a moeda que a gente usa hoje, e o partido entendeu que ele tinha uma representatividade muito boa. Era um economista, um sociólogo, professor universitário, criou a moeda nacional, então tinha toda uma identificação, e lançaram ele para ser presidente. E ele falou, se você me perguntar se eu queria, não, eu achei que não tinha nada a ver com aquilo, mas eu tinha oportunidade, eu tinha um bom nome, tinha feito uma coisa muito importante e o partido acreditava em mim. Agora, imagina o Lázaro disputando o partido. Ele vai chegar lá para ser deputado federal e vão jogar o Lázaro para ser vereador. E não importa que é o Lázaro Ramos, tanto faz, ele é só mais uma pessoa aqui. Mas assim, eu concordo com você que a gente precisa de representações. Aí eu quero voltar ao início dessa sua intervenção, que é a ideia do Biden lá com 700 anos, candidato, e aí ganhou, e aqui o Lula com 866 anos ser candidato. Há lideranças jovens despontando. Aí você tem o Boulos está despontando, a Manuela Dávila já está aí, né, há bastante tempo despontando. E aí eu estou falando no cenário para disputar uma presidência da República. Só que nenhum desses partidos investiu em jovens pretos para esse cenário político top-down. Fica ali na esteira, representatividade importa, disputa uma eleiçãozinha aqui, acolá, sobe aqui no palanque para dizer que tem preto. Tem tokenismo na política também. Né? Tem muito tokenismo na política. E aí eu acho que nem PT, nem PDT, nem PSOL, nem, sei lá, PCdoB nunca investiram, nunca olharam para um jovem preto
e falaram o seguinte, ó, vamos investir em você para ser presidente da República. Vai demorar uns 14 anos, mas a gente vai investir em você. Eu não sei se a Josélia está sugerindo que o Boulos é preto. Aí é um outro debate. Mas, enfim, eu não Aí é sei se ela está complicado. fazendo essa sugestão. Mas, enfim, eu não vejo nenhum partido fazendo isso. E é por isso que não tem. Peraí, que a bateria está acabando, mas vai falando aí. Não, então, eu acho que é repensar esses cenários. Né? A gente tem a construção de várias mulheres negras aí que né, que estão despontando, mas eu continuo achando que elas estão ali no tokenismo. Que, né, por exemplo, a Thaís Ferreira se elegeu às custas de muita luta, porque o partido não quer dar dinheiro para ela. Então, se o partido Sim. não quer dar dinheiro para ela, não é prioridade do partido, então não há uma construção ali. Né? Eu acompanhei a candidatura da Tainá de Paula ali pelo PT. Foi uma aposta. Agora a pergunta é, ela vai continuar sendo aposta? Porque qual é a trilha né, que a gente pode pensar? Vereadora, ou ela vem a prefeita, ou ela vai para deputada estadual para depois vir a governadora ou a prefeita. O partido vai bancar isso? Se o partido bancar, é porque de fato ele quer uma renovação. Já participei de algumas reuniões e essa é uma fala no PT, né, desse empoderamento, dessa renovação da juventude preta com vistas a disputar majoritária. Agora é esperar e ver se isso vai acontecer. Mas é assim, com certeza, por tudo que você falou, a gente sabe que o cenário da política é um cenário inóspito, né? E cada vez pior, porque com essa coisa que foi trazida para dentro da política, dessa militarização, né, que está super presente, a gente sabe que a LERJ hoje, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, é praticamente a sucursal das milícias e afins, né? Como que você, assim, esse lance que você falou dos panfletos, eu acho que é uma luta que tem que ser nossa, tem que ser coletiva, tem que ser coisa que tem que ser trazida para a coalizão negra de direito, tem que chamar todo mundo, porque a gente precisa de dinheiro para produzir, para distribuir. Distribuir é o de menos, distribuir a Pô, gente mas distribui. Pretona, 1.000 panfletos é R$ 30, meu. Se cada um imprimir os seus, a gente Então só vamos precisava embora da fazer. matriz. A gente só Então vamos precisava de embora uma fazer. matriz. E cada um imprime o seu. E aí, se tem um irmãozinho que não tem R$ 30 para imprimir 1.000, a gente faz um catacata e junta, porque não é caro. O que faltou Então foi vamos embora fazer. O organização. que está faltando? Organização, parar, pensar qual é o roteiro do folheto, como é que ele vai ser, desenhar, mandar para alguém algum design, ele vai imprimir, vai mandar para todo mundo qual é o oficial, você só precisa ir na gráfica, no pendrive, mas agora nem tem pendrive, você manda por e-mail, manda imprimir, chega lá, paga e leva, é só isso, sai de lá Então com vamos embora 1.000. fazer. 1.000, gente, Vitor, 1.000 vamos é embora muita fazer. coisa, entendeu? Vamos embora É muito fazer. fácil. Estamos fechados que nós vamos fazer? Vamos fazer, Ah, então. por mim, eu A estou gente vai querendo deixar fazer isso desde muito esse tempo. arquivo, a gente vai deixar esse, vamos fazer, vamos deixar disponível aqui para a galera baixar na tua página, na página do Gueto, para a galera baixar, imprimir e fazer o mesmo esquema. Aí Vamos a fazer, galera do cara. Shopee, igualdade racial, tá aí, ó. Tem, pô. E falaram nisso, Clubinho Preto. Eu fiz a live lá mostrando o presente que vocês mandaram pro Aaron. Galera fritou, muito obrigado, tá registrado. E é isso. Só dar um salve aqui para Kátia Malaquias. Kátia, meu amor, Tati, salve gente para bonita. todo Ah, e a mundo. Josélia não disse que o Boulos é preto. Ela se colocou aqui. Não! Que Não, o bom. Vitor gosta de soltar essas bombas assim e sair correndo. Então, Josélia, fica tranquila que eu sei que não foi você. Não, porque ele não é preto, né? Pelo amor de Deus. É isso. Nós vamos fazer. Isso aí é para fazer. É claro que tem que pensar, tem que dialogar sobre, mas, cara, a gente tem que fazer. O mínimo, a gente tem conversado sobre isso aqui, né? O mínimo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Não dá para contar com essa galera. A nossa geração ainda vai ser muito afetada pelas coisas, pelas más escolhas que vêm vindo sendo feitas aí. E as próximas nem se fala, né? Então, se houver planeta para as próximas, pelo menos a gente tentou, né? Houve uma. O Vitor congelou de novo, eu acho. O Vitor congelou aí para vocês, gente? Me fala aí, que eu não estou conseguindo.
ver o Vitor. Ah, beleza. Vitor, ó, tem uma pergunta aqui. Lê essa pergunta aí, vê se você consegue responder sobre as crianças. Tem umas perguntas aqui. Gente, o Vitor está congelando para mim aqui. Mandaram uma pergunta sobre o placar 8-2 no STF, mas a gente começou a live falando sobre isso, então a gente não vai voltar mais nesse tema, tá? Para quem mandou a pergunta. Obrigada. Depois, se vocês quiserem assistir de novo, no comecinho da live a gente falou sobre isso, sobre o placar. Ele já estava 7-1, o Vitor falou que já não tinha mais como perder, e a gente passou um bom tempo falando disso, inclusive em tempo real. Deixa eu ver, vou te derrubar, você entra de novo, Vitor. Caramba, congelou. Gente, eu vou sair, vou salvar essa live, vou me comunicar com o Vitor para ver se a gente volta, tá? Acho que vai ser a solução. O Vitor saiu, vamos ver se ele volta. Ver se ele volta para a gente terminar a live aqui. Obrigada, Tati, Clubinho Preto, todo mundo que passou por aqui. Sobre a disputa lá do STF de hoje, a gente começou a live falando disso, por isso que a gente não vai falar. Deixa eu ver se ele volta. Se ele não voltar, eu vou encerrar a live e vou ver com ele se a gente consegue voltar, tá bom? Obrigadão a todo mundo aí. E vamos fazer o panfleto. Quem ficou aqui, que escutou, que for de coletivo ou grupo, quiser ajudar nessa empreitada aí, chama no direct. Vamos colar e vamos fazer. Tá aqui o Vitor. Oi, Vitor. Vamos lá. Sei lá, tá rolando. Tava no meu 4G, na internet. Ainda tá congelando um pouquinho. Vamos responder então a pergunta da menina que mandou aqui. Deixa eu ver se eu localizo o nome dela. Como é que é o nome? Kátia. Kátia Malacá, perguntando como chegar nas crianças, nas escolas. Alguma sugestão aí, Vitor? Eu acho que essa ideia do panfleto chega nas escolas também. Apesar da pandemia, tem que fazer agora um panfleto digital, né? Mas ainda o impresso ainda é importante, concordo com o Vitor demais nesse sentido. O impresso é importante porque tá ali, tá rápido na mão das pessoas. Mas tem que ser uma leitura fácil, né? Porque senão vão jogar fora e não vão ler. Mas vamos lá, responder a Kátia, gente boníssima que eu admiro pra caramba. Não sei, Kátia, eu fico pensando que a gente chega nas crianças, nas escolas, ganhando os professores, porque são a maior referência, né? Estão com as crianças ali o dia inteiro. Mas a gente tem problemas muito sérios com a aplicação da Lei 10.639. E aí tem um problema muito sério. Assunto de hoje também com Thalita, do Clubinho Preto. Então, tem um problema muito sério ali com os professores, que boa parte são evangélicos, então percebem a Lei 10.639 como ter que ensinar macumba, não sei o quê, porque a África é cheia de macumba, que é a mentalidade desse pessoal. E aí você acaba tendo esse prejuízo na aplicação da lei, que já seria de um efeito extraordinário, né? Mas tentar criar projetos, como eu já consegui fazer, e fui à escola onde eu me formei de segundo grau, e pedi para a diretora para aplicar o projeto lá, eles são super interessados em projetos extra-classe. Né? Então, eu sugiro, né, como é que a gente ganha os professores e também tentar criar projetos e levar para a direção das escolas para tentar aplicar durante o ano letivo. Aí tem toda uma negociação que você sabe muito bem que você é professora, de tempo, de espaço, vai ficar no horário de quem, da colar, enfim. Tipo um reforço na aula de história, com alguma coisa mais relacionada à história do negro no Brasil, para não ficar aquele negócio do escravo, que, pelo amor de Deus, já deu. Enfim, eu acho que é nesse sentido.
Vitor, vamos fazer igual a gente fez na última, que você deixou sinalizado aqui para a galera o que era bom prestar atenção nos próximos dias, né? Então, tentar fazer a mesma coisa, você sinalizar o que a gente precisa ficar atento aí nos próximos dias com relação ao cenário político. Então, eu diria para ficar de olho na CPI da Covid-19. Já foi aprovada, né, aí pelo Barroso, foi para o plenário e ontem eles derrubaram lá o presidente Saccorja em 15 minutos, votaram, então ficar de olho na CPI da Covid-19. Sugiro ficar de olho também o Bolsonaro enviou uma carta para o presidente Biden dos Estados Unidos, assumindo um compromisso com a Amazônia. Óbvio, o que ele quer é dinheiro, né? Então, para o governo americano injetar milhões de dólares no Brasil, e isso impulsiona a campanha do Bolsonaro, né? Melhora a imagem dele, enfim, ele vai comprar muita gente com esse dinheiro e vai comprar o próprio Biden, né? Porque se o Biden fecha acordo com um governo dessa natureza, mesmo sendo nos Estados Unidos um cara que está mexendo forte na questão racial, meio que o discurso dele soa vazio, né? Como é que ele é aliado do Bolsonaro e é a favor da luta antirracista nos Estados Unidos? Então, ficar de olho nisso e ficar de olho na repercussão desse julgamento que rolou hoje. Como é que o Jair Bolsonaro e as pesquisas e, enfim, a opinião vai se comportar com essa nova notícia que é o Lula, de fato, de direito na briga. Agora não tem jeito. Ele está no jogo, o pai está on e não há mais nada que possa ser feito para que ele seja desligado. Prestar atenção Amanhã nisso, tem acho que é a camisa aqui, dica da tá? O pai semana. tá on. Brincadeira. Essa é a dica da semana. Aí, ó, foram 8 votos a 3. Né? 8 pessoas a favor, 3 contra, 8, 9, 10. Falta um voto, só que possivelmente é o Fux, que deve vir junto e ser 9 a 3, por aí. 9-2, né? 3. Falta mais um voto. Não, Não são 8, 11? 9, 10. Acabou. Não, já está encerrado. Tá. Querido, obrigada. Beijo. Até a próxima. A gente se vê em breve, porque a gente vai continuar fazendo essas trocas. Vamos correr atrás desse panfleto. Na verdade, correr na frente desse panfleto aí. Vamos produzir isso aí. Vamos tocar essa ideia. Vamos deixar as Beleza, ideias cara. A no ar. gente pode fazer isso num esforço coletivo, Instituto Gueto, Movimento Black Money, aí tem lá a Coalizão Negra por Direito, tem a Frente Nacional Antirracista. Acho que isso é do interesse de todas as pessoas pretas que militam pela nossa questão, pela nossa causa. É isso. Valeu, querido. Beijão, até a próxima. Obrigada pelo seu trabalho, pela ajuda de trazer esse esclarecimento para cá e levar para mais lugares também, porque a galera precisa refletir, pensar, ter senso crítico, né? E não ser levado aí no bolo, porque o negócio está sério, tá sempre para o nosso lado. Vambora, vai dar tudo certo. Gente, Valeu. e Vanessa estava aí. A Kelly chegou no final, mas está gravado, né? Então vai conseguir ver. Tá gravado. Mandar os beijos e abraços para todo mundo. Não vou ler porque eu tô sem óculos e sou míope. Negra Dani aqui, ó. Ela é evangélica e vejo que é difícil emancipar o pensamento dentro das igrejas, porque tudo contribui para demonizar tudo que vem da... É isso aí mesmo, Negra Dani. É nesse rolê aí mesmo. Eu tô contigo. Eu também sou... Eu tenho dificuldade de dizer que sou evangélico, então eu prefiro dizer que eu sou seguidor de Jesus, acredito no cara, sou protestante, mas não tenho problema nenhum com as religiões de matriz africana e acredito que os orixás eles estão aí, eles nos protegem de todo mal, são os nossos ancestrais também, militam por nós, mas Jesus era um cara legal, o fã-clube é que estraga. Sim. É isso, vamos nessa. Valeu, querido, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Encerrado essa live aqui.